Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Davi. Estou com vocês para mais uma videoaula. Estamos em nossa última semana de preparação para a prova do curso, para a prova de DT da SEDU, que ocorrerá no próximo domingo, dia 27 de novembro. E tenho certeza que até aqui você tem se dedicado, se esforçado. E é isso aí. São os últimos ajustes para uma boa prova, para uma boa trajetória. Hoje nós teremos uma aula direcionada especialmente para professores MAPA dos anos iniciais e pedagogos. Então, hoje a nossa aula não será destinada aos professores de anos finais, de disciplinas específicas, e também para professores de educação especial, tá beleza? A próxima aula será direcionada a vocês. Antes de iniciarmos, eu disse que não iria conversar muito antes da aula, mas eu preciso conversar com vocês. Nos últimos dias está circulando no WhatsApp, no Facebook e entre os próprios professores uma notícia de que as provas da SEDU vazaram, que alguns professores já estão com as provas em mãos e que tem que ser denunciado e tal. Vamos agora a algumas considerações. Eu gostaria também de deixar aqui a minha opinião em relação a isso. Primeiro, Davi, você acredita que pode ter vazado? Sim, eu acredito que a prova pode ter vazado, sim. Se até o Enem vazou, então assim, o Enem que já aconteceu de vazar, que tem um sistema de segurança tão rígido, mas eu acredito que o que está sendo espalhado por aí é mais um boato do que talvez uma verdade. Até mesmo porque se algum professor recebesse essa prova em mãos, na atual conjuntura, na atual situação, a última coisa que ele iria fazer é falar com alguém que tem essa prova. Eu acredito que é mais boato, mais alarde do que verdade. Contudo, nós não podemos também ficar na maré mansa e tranquilos com isso. Precisamos ficar atentos. Uma sugestão que eu dei aos colegas no grupo do WhatsApp é que liguem para a SEDU, falem que vocês souberam dessa notícia, falem que vocês estão sabendo, que vão procurar o Ministério Público, caso seja verdade. Na verdade, quem te atender lá na SEDU vai falar isso não é verdade, isso não procede, isso é fofoca e tal. Pode até serem delicados com vocês. Contudo, se mais de 1, 2, 10, 20, 30 pessoas ligarem a partir disso, eles já vão ficar um pouco preocupados. Então, se aconteceu de vazar, ou de talvez alguma pessoa vir a tentar conseguir essa prova, eles terão ainda um cuidado mais redobrado no sigilo dessa avaliação. Mas eu particularmente acredito que é um boato, que é uma especulação principalmente de pessoas que não estão se preparando para a prova ou que por algum equívoco não se inscreveram e querem desestruturar os concorrentes e quem está estudando. Mas vamos lá. Vamos dedicar-nos agora a uma discussão sobre o conceito de alfabetização, aprendizado da alfabetização, da escrita, que é muito importante. Você, professor dos anos iniciais, já tem um contato um pouco mais diário com a alfabetização. Professores do quarto e quinto ano talvez não tenham um contato tão próximo com o ato de alfabetizar, embora saibamos que existem alunos no quarto e quinto ano que ainda não se encontram plenamente alfabetizados. Mas é importante nós termos ideia do que seria a alfabetização. A alfabetização nada mais é do que o aprendizado do alfabeto. E, de certa forma, essa aprendizagem, esse entendimento do alfabeto, consiste também na utilização deste alfabeto para se comunicar, para se expressar, e de uma forma mais abrangente, a alfabetização é um processo pelo qual o indivíduo constrói seu vocabulário, ele interage através das diferentes formas de comunicação. Então, este seria um conceito de alfabetização. Mas, na verdade, esse processo não consiste apenas na aquisição da habilidade de ler, de escrever, de maneira alguma. Nós sabemos que esse entendimento ele vai além e transcende o simples ato de ler e de escrever. Mas vai até a capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e produzir conhecimento também.
Todas essas capacidades estão relacionadas à alfabetização e a todos os processos, porque o aluno precisa se encontrar no meio do uso da função social da alfabetização e também da utilização da leitura e da escrita na sua prática social. A alfabetização também envolve novas práticas de desenvolver a linguagem e a compreensão do seu uso de uma forma geral. E hoje nós vamos ver alguns conceitos do que seria a alfabetização, do que seria o letramento, se há diferença e se há, qual é essa diferença entre os termos. Vocês têm disponível na plataforma de vocês, na aba Apostilas, a apostila da aula 17, que é destinada a MAPA e MAPP, anos iniciais e pedagogo. Então você pode acessar a sua apostila para poder acompanhar a nossa discussão da aula de hoje. É uma apostila um pouco maior que as outras. Ela tem 26 páginas, mas a maioria tem uma boa parte de referências, mas eu acho que é interessante a discussão. Rapidinho, uns 40 minutos a 1 hora, você faz a leitura completa da mesma. Então vamos lá. Embora o termo de alfabetização tenha discutido-se desde quando a língua começou a ser ensinada, nos anos 1980, Emília Ferreira e Ana Teberoski lançaram um livro que foi um marco no que se refere ao estudo e à pesquisa sobre a alfabetização. O livro A Psicogênese da Língua Escrita, ele traz uma grande discussão sobre a leitura, sobre a alfabetização e a aquisição deste conhecimento para o uso no mundo e como a criança poderia se inserir no mundo e utilizar a linguagem, a leitura, a escrita para o seu exercício da cidadania plena. Esse livro também ele trouxe alguns questionamentos de alguns métodos que predominavam no contexto educacional também, apontando, de certa forma, algumas alternativas mais viáveis para o processo de alfabetização. Então, nesse sentido, foi entendido que a alfabetização não se reduzia apenas ao conhecimento de grafemas, fonemas e a utilização e relação que existia entre eles. Os grafemas, como nós podemos, de certa forma, trazer para você a compreensão, representaria letras e os fonemas, os sons que elas emitem. Então, a alfabetização não é simplesmente a pessoa conhecer a relação entre eles e saber que eles podem juntos formar uma palavra ou expressar. Mas ela tem um conceito um pouco mais amplo que foi se ampliando a partir dos anos 80 com as contribuições de Ferreira e Teberoski. Vejamos aqui na nossa apostila algumas colocações a respeito disso. A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com contribuições de estudos sobre psicogênese da aquisição da língua escrita. De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de grafemas e fonemas, mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. Agora, o que é importante vocês grifarem aí? Se eu consigo colocar um azul. O aprendizado do sistema de escrita se caracteriza como um processo ativo pelo qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita. Então, a partir daí pode-se ver que aprender o sistema de escrita não era apenas aprender a utilizar os fonemas e grafemas, mas aprender durante todo o seu contato com a escrita, durante todo o seu contato com a aquisição deste conhecimento, a construir hipóteses, a pensar o seu mundo, a natureza e o funcionamento dessa língua e qual a sua utilização nos diferentes espaços dessa nossa sociedade. Só relembrando aqui, o termo grafema e fonemas corresponde aproximadamente às letras e sons usados na linguagem corrente, beleza? Então, com o passar do tempo,
o termo alfabetização ele se ampliou também. E ele começou não só a designar as pessoas que tinham habilidade de codificar ou de decodificar, mas também a pessoa que tinha o domínio dos conhecimentos da utilização desses códigos, da utilização das letras, das palavras nas suas práticas sociais, utilizando a leitura e também utilizando a escrita. E nesse contexto e diante dessa ampliação do conceito, incorporou-se ao conceito de alfabetização o conceito de alfabetização funcional. Embora nós não tenhamos, a gente não ouça tanto a palavra alfabetizado funcional, porque é mais comum ouvirmos a palavra analfabeto funcional. Mas a palavra de analfabeto funcional vem de alfabetizado funcional. A alfabetização funcional, o conceito dela foi incorporado ao conceito de alfabetização por conta da ampliação do que se entendia por ser alfabetizado e da utilização dos conhecimentos de leitura e escrita nas práticas dos homens. Então, essa palavra foi incorporada ao conceito de alfabetização e, posteriormente, ela passou a ser denominada também letramento. Então, desta forma, podemos ver que há uma distinção, sendo que a alfabetização resume-se a um conceito mais simples, mais incipiente, e o conceito de letramento é um pouco mais amplo e transcende o simples fato de conhecer e utilizar a língua escrita. Então, vejamos agora um pouco do que seria essa diferença entre a alfabetização e entre o letramento. Então, vejamos. Com o surgimento dos termos letramento ou alfabetização funcional, muitos pesquisadores passaram a preferir distinguir alfabetização e letramento. Passaram a utilizar o termo alfabetização. Então, o que é alfabetização? O aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de escrita. Ou seja, a alfabetização são os conhecimentos iniciais a respeito do uso da língua e da escrita, a utilização da natureza e do funcionamento do sistema de escrita que nós utilizamos hoje. Então, seria isso, a pessoa lê e escreve, então ele é alfabetizado. Passaram, correspondentemente, a reservar os termos letramento ou alfabetismo funcional. Então, vamos lá, o que seria o conceito de letramento? Para designar os usos e as competências de uso da língua escrita. Então, conhecer a língua escrita e dominar a leitura e a escrita, ele é alfabetizado. Mas agora, as competências do uso, as habilidades para utilizar essa língua escrita, é o que seria o termo letramento, ou seja, o letramento significaria a utilização da leitura e da escrita nas práticas sociais desse mesmo indivíduo. Outros autores, por sua vez, eles utilizam de uma forma geral o termo alfabetização para distinguir tanto quem conhece quanto quem tem o domínio da utilização da língua escrita. Porém, essa separação é mais utilizada entre alfabetização e letramento, entendendo que a alfabetização corresponde ao conhecimento da leitura, da escrita e do sistema de escrita. E o letramento corresponde ao conhecimento do sistema de leitura e escrita e a sua utilização nas suas diferentes formas nas práticas sociais. Beleza? De uma forma mais ampla, vamos continuar aqui na apostila para entender o conceito de letramento que é tratado de uma forma um pouco mais abrangente. Eu acredito que irá permitir um melhor entendimento. Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais, ou seja, utilização dessa linguagem no seu dia a dia, no seu cotidiano. É o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da língua escrita e deve ter se inserido no mundo organizado, diferentemente à cultura escrita. Então, ficou claro que o conceito de letramento abrange a compreensão de todas as formas de utilização da língua escrita nas práticas sociais. E dessa forma, o professor, enquanto alfabetizador, enquanto regente de turma numa classe de alfabetização,
Ele precisa ter consciência de que o aluno não irá apenas adquirir o conhecimento do sistema de escrita alfabética para ler um bilhete e simplesmente escrever o ditado. Ele precisa ter conhecimento e apropriar-se desse sistema para que ele possa utilizá-lo no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazendo que o domínio da leitura, o domínio da escrita, seja uma habilidade que ele venha praticar no seu cotidiano, na sua vida diária, permitindo solucionar problemas da sua vida social, permitindo interagir com os outros de uma forma plena e, mais que isso, compreender o seu mundo de uma maneira mais complexa. Porque nós sabemos que a linguagem, a comunicação, ela se dá no âmbito da linguagem escrita através de palavras, frases, textos. E o aluno que simplesmente lê e escreve, ele não tem um conhecimento mais amplo, talvez ele não consiga interpretar informações implícitas no texto. E quando nós vamos às grandes cidades, aquelas grandes as promoções, os textos que trazem propagandas de lojas ou trazem algumas ofertas, talvez se ele não tem um conhecimento mais amplo, ele não é letrado, ele não vai compreender de uma forma plena aquilo que está sendo repassado. Então o professor precisa compreender que a sua função transcende o simples ato de ensinar a ler e escrever, mas permitir que o aluno, através da aquisição da leitura e da escrita, conheça o mundo, ele possa utilizar diferentes formas de comunicação escrita para compreender, para atuar e para utilizar esse sistema na sua prática social. Mas veja só, quando nós falamos que a alfabetização é um termo mais singelo, mais simples, isso não quer dizer que a alfabetização é ruim e o letramento seria a solução de todos os problemas, de maneira alguma. A alfabetização e o ser alfabetizado é condição indispensável para todos os sujeitos. Também não podemos pensar que os dois não precisam estar presentes no processo de ensino. Nem também que um é consequência do outro. Por exemplo, o letramento seria um preparo para ser alfabetizado, ou a pessoa para ser letrada tinha que ser alfabetizada inicialmente. Não. Nós não podemos resumir a isso esses dois conceitos. Porém, precisamos entender que ambos são indispensáveis ao aprendizado do aluno. Principalmente porque quando falamos de alfabetização, nós estamos falando de uma base, de um conhecimento basilar. E do letramento seria a forma pela qual esse conhecimento é posto em prática. E por isso, de certa forma, por essa prática, por esse cunho social de contextualização da alfabetização, nós precisamos entender que a prática pedagógica de um professor, ela não pode se construir, se constituir isoladamente ao contexto social. A prática de um professor alfabetizador, ela precisa estar interligada com a realidade em que o aluno vive, até mesmo porque a reprodução do sistema de escrita alfabética, ela se encontra no cotidiano desse aluno. Então, nós temos alunos da zona rural que estão ligados, por exemplo, a um tipo de comunicação, a um tipo de linguagem escrita, a um tipo de texto. Nós temos alunos da zona urbana que lidam com outras formas de expressão da língua escrita, de outras maneiras diferentes. Então, por isso, o professor precisa ter um cuidado de conhecer e compreender onde o aluno vive, entendendo que o processo de alfabetização e letramento são indissociáveis da realidade que o aluno vive. Então, não se trata aqui de você escolher ou alfabetizar ou letrar, mas trata-se de fazer um trabalho conjunto, integrando os dois, de forma que a alfabetização será desenvolvida e junto a ela será trabalhado o letramento, para que o aluno possa compreender e adquirir uma compreensão um pouco mais ampla do seu sistema de escrita alfabética. Desta forma, qual seria a forma mais adequada de trabalhar? Vamos lá, aqui que o nosso fascículo nos auxilia. Vejamos. Considerando que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada e que a língua escrita está presente de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente eles terão contato com textos escritos e formularão hipóteses sobre sua utilidade, seu funcionamento, sua configuração. Então, aquilo que eu acabei de dizer,
Excluir essa vivência da sala de aula, por um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os alunos desenvolvam concepções inadequadas e disposição negativa a respeito desse objeto. Então, se o professor tira da sala essa contextualização e essa relação com a realidade do aluno, ele pode reduzir ou artificializar o ensino que é feito. Por outro lado, deixar de explorar a relação escolar dos alunos com a escrita significa perder a oportunidade de conhecer e desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a integração social e exercício da cidadania. Alfabetizar, letrar. Alfabetização e letramento. O que seria mais adequado? O que é melhor fazer? Então nós temos a resposta aqui. Entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla de maneira articulada e simultânea a alfabetização e o letramento. Simultânea por quê? Ao mesmo tempo. Então, o melhor não é só alfabetizar nem só letrar. Ah, não, eu sou um professor que eu trabalho... Não, eu não trabalho para alfabetizar, eu trabalho para letrar, de maneira alguma. Os dois são indissociáveis. A forma mais correta de trabalhar é trabalhar simultaneamente a alfabetização e também o letramento. Tá beleza? Então vamos continuar na nossa apostila. Vamos lá. Como que as crianças, como que os alunos, eles adquirem o conhecimento e o domínio da língua escrita? Nós encontramos em Ferreira e Teberoski uma definição que pode nos auxiliar e eu acho que é um dos primeiros conceitos que você precisa aí marcar, que eu acredito que pode ser uma questão de prova, tá beleza? Como que eles adquirem esse conhecimento? Então vamos lá, vou tentar escrever para vocês aqui. Vamos marcar enquanto dá. Olha só, interagindo com a escrita, contemplando seus usos e funções, que as... Opa. Espera aí, deixa eu marcar de novo. Interagindo com a escrita e contemplando seus usos e funções, que as crianças se apropriam da escrita alfabética. Gente, vocês que são os professores aí de anos iniciais, não assustem com a minha letra, não. Minha letra ela é redondinha, redondinha mesmo. É por conta da... Eu tenho que escrever nesse negócio aqui, ó. É muito difícil, até que eu vou me habituando, mas... Então, assim, como que as crianças se apropriam da escrita alfabética? É questão de concurso. E é questão do simulado também. Interagindo com a escrita e contemplando seus usos e funções. Beleza? Conceito importante que vocês têm que anotar para não perder, ok? Vamos continuar? Então vejam, se por um lado as crianças se apropriam da língua escrita, interagindo com a escrita e contemplando seus usos e funções, existe uma forma pela qual ela não pode se apropriar e que não é indicada, e que é apontada aqui. Vou até passar de vermelho. Eles não se apropriam, não seria a partir da leitura de texto. Não dá para vocês lerem. Deixa eu botar de verde mesmo. Não seria a partir de leitura de textos forjados como os presentes em diferentes cartilhas de alfabetização. Ou seja, aqueles textos Lula leu e lia, e Lula lia. Então são textos muito simples. É claro que utilizamos, mas não é através desses textos que a criança adquire e se apropria da escrita alfabética, mas interagindo com a língua, interagindo com a escrita e contemplando suas diferentes formas e funções.
Esses autores, Emília Ferreira e Ana Teberoski, principalmente apontam que contemplar e vivenciar práticas diferenciadas de leitura e de produção de texto ampliam a qualidade do aprendizado e possibilitam também novas experiências, porque representam novas formas de utilização da língua e da escrita na comunicação e na interação entre os indivíduos. Vamos continuar aqui embaixo. Com a difusão dessa teoria, desse material das autoras do livro Psicogênese da Língua Escrita, houve-se um discurso muito contrário aos métodos tradicionais de alfabetização, o método silábico puro, que simplesmente consistia no bá, bebi, bobu, bão, caminho suave, B de barriga, e assim vai. Aqueles métodos eram muito simples, e eles por si só, não estou criticando aqui, nem condenando o método silábico, mas entendo que ele por si só, ele não abrange um processo de aquisição da língua escrita e de domínio da língua que permita o sujeito ser plenamente letrado. É um processo de alfabetização, mas que baseia-se muito na memorização, codificação e utilização de sílabas simples, daquele sistema muito simples. Mas aqui nesse momento, a partir dos anos 80, começou-se a pregar a aquisição e o domínio do sistema da escrita alfabética. E eu quero pegar e grifar com vocês aqui, porque vocês vão ver sistema de escrita alfabética e mais alguns momentos do nosso curso. E esse sistema de escrita alfabética, SEA, tem essa sigla aí, S-E-A. Nossa Deus, que garratujo. SEA. Tá beleza? Quando falamos do alto índice, por exemplo, de analfabetismo que existe e também das pessoas que são analfabetas, nós não podemos, é bom vocês entenderem que considerar que elas são iletradas. Não podemos considerar que essas pessoas são iletradas. Por exemplo, o letramento seria a utilização da língua nas diferentes práticas sociais. Por exemplo, quando uma criança ela escuta muitas vezes uma historinha, depois ela pega o livro e ela vai recontar aquela história sem saber ler, mas ela vai simular aquela história, a contagem daquela história, a partir do que ela sabe. Então, de certa forma, a criança ela não é iletrada, ela já está utilizando a língua em uma prática social. Mas é importante a gente destacar que somente a interação do aluno com esses diferentes textos, diferentes formas de expressão, como eu disse, porque é sugerido que o professor oportunize o aluno contato com diferentes formas da língua escrita. Mas somente este contato não é suficiente e não garante um domínio pleno do sistema de alfabetização. A escrita alfabética ela precisa sim ser treinada, ser trabalhada e ser organizada de uma forma que o aluno adquira esse conhecimento, até porque a escrita alfabética ela não acontece de uma forma espontânea. Se não houver um direcionamento e um trabalho para que o aluno conheça os grafemas, fonemas e saiba como utilizar essas letras para compor sílabas e palavras, também a utilização de diferentes formas de texto e de escrita não será suficiente. Vejam só. Questão também que eu acho que é importante grifar. Aprendizagem da escrita alfabética. Essa aprendizagem não acontece de forma espontânea, mas exige um trabalho de reflexão sobre as características do nosso sistema de escrita. Então, nesse sentido, ao longo dos próximos anos que sucederam a década de 80, nós vimos algumas iniciativas que buscaram aprimorar e aperfeiçoar o processo de ensino nos anos de alfabetização. Um dos primeiros marcos que nós podemos ver nesse processo é a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Muitos se perguntam e falam que aumentou um ano para cima. Não seria a 9ª série que viria depois da 8ª série. É o primeiro ano que vem antes da antiga 1ª série. A criança que entrava com 7 anos agora entra com 6 anos. Então ela entra um ano antes,
para o mundo da alfabetização nas escolas do nosso país. Então, hoje ela tem o primeiro, segundo e terceiro ano para serem alfabetizadas. Então, a implantação do ensino, a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos é uma iniciativa para fortalecer esse processo de alfabetização. Porque hoje entendemos que a qualidade do ensino no Brasil, no que se refere à alfabetização, não tem demonstrado resultados exitosos. Nós sabemos que é preciso melhorar muito. Você que convive sabe que nós temos uma grande dificuldade. Hoje os alunos saem do ensino médio sem saber utilizar a língua escrita. Eles conseguem até reproduzir um texto copiando, mas se você pedir para que eles elaborem o texto, eles não sabem utilizar a vírgula, eles erram palavras demais. Hoje as pessoas escrevem nós, N-O-I-S, achando que a palavra é nós. Eu percebo, observando as redes sociais, que a maioria das pessoas escreve nós como se fosse correto. Porque hoje as pessoas estão saindo da escola sem uma alfabetização adequada. Lembrando que a alfabetização é o domínio da leitura e da escrita. E se ele não consegue ter um domínio pleno da leitura e da escrita, ele não está saindo nem alfabetizado. E eu não estou criticando porque eu também sou pedagogo, eu sou professor alfabetizador, embora hoje eu não esteja atuando, mas eu já tive meus alunos de primeira série, eu já fiz a minha parcela de contribuição. E eu entendo que, de uma forma geral, é preciso aprimorar os resultados. Os nossos índices em relação à alfabetização precisam ser aprimorados, melhorados, elevados. Então, o nosso país teve algumas iniciativas para aprimoramento dessa qualidade. Então, uma delas foi a ampliação. A próxima que nós podemos ver foi exatamente essa definição. Definiu-se que os 3 primeiros anos seriam os anos de alfabetização. Então, o primeiro, segundo e terceiro ano são específicos para a alfabetização do aluno. Então, são 9 anos de ensino fundamental, mas nós temos 3 anos que são chamados de anos de alfabetização. Uma outra iniciativa foi a criação da Rede Nacional de Formação de Professores e foram criadas várias formas de formação. E uma terceira iniciativa foi o investimento na formação dos professores do Brasil, de uma forma geral. Então, nós podemos observar que ao longo dos últimos anos houve um grande investimento que se refere à formação de professores. Temos a plataforma Freire, que representa o Parfor, acho que é isso mesmo, que representa o programa de formação dos professores de diferentes níveis. E trazendo especificamente para o âmbito da alfabetização e dos anos iniciais, nós vemos o desenvolvimento da formação o desenvolvimento de programas de formação para professores alfabetizadores, como, por exemplo, o Proletramento e o mais recente, PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Correta, que é um curso em que os professores estão realizando, professores do primeiro, segundo e terceiro ano, que vem dinamizar esse trabalho de alfabetização. Esse material, inclusive, que vocês estão vendo aqui, aí utilizando, esse material aqui é do PNAEC. É da uma apostila do curso do PNAEC que eu peguei e fiz um compilado daquilo que eu achava que seria mais interessante para que a gente pudesse estudar, beleza? Finalizando aquilo que estávamos falando sobre alfabetização e letramento, vamos pegar a contribuição aqui de Soares, que eu acho que é um ponto que pode ser destacado por vocês. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não são inseparáveis, ao contrário. O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. Precisam caminhar juntas. E reparem que vários autores referem-se a letramento como utilização do sistema de escrita, do sistema de escrita que nós utilizamos para práticas sociais. Então, essa palavra práticas sociais é uma palavra-chave que nós podemos utilizar nos nossos trabalhos, tá beleza? Continuando. Se por um lado vimos o conceito de alfabetização e por outro de letramento, e vimos que é preciso alfabetizar letrando, o nosso material traz um conceito do que seria alfabetizar letrando. Deixe-me compartilhar com vocês.
Alfabetizar letrando seria alfabetizar letrando. Ensinar o SEA. O que seria esse SEA? Sistema de Escrita Alfabética, permitindo que os aprendizes vivam práticas de leitura e de produção de textos, os quais vão incorporando aqueles conhecimentos sobre a língua escrita. É questão de prova, é questão que vai estar no simulado de vocês. Então, esse é o conceito do que é alfabetizar letrando. Muito se fala que a alfabetização e o alfabeto seria um simples código, um código muito simples. Mas também outros falam que é um sistema notacional. Mas o que seria um alfabeto de forma de código ou o que seria um sistema notacional? Vamos compreender um pouco de cada um dessas diferenças e poder entender se ele é um sistema de códigos apenas ou um sistema notacional. Vejamos só, se considerarmos que o alfabeto é um sistema notacional, nós podemos entender que ele seria um sistema notacional porque ele exige um conhecimento e um aprendizado num processo cognitivo mais complexo. É um processo que não é muito simples. E nesse sentido, as habilidades de percepção, as habilidades perceptivas e motoras não têm um peso muito grande. O que seria isso? Se é um processo cognitivo um pouco mais complexo, as atividades perceptivas e motoras não têm um peso tão grande. As dificuldades perceptivas seriam de fala, de audição, talvez. As motoras, as limitações motoras seriam de impossibilidade de andar, talvez de utilizar a mão. A pessoa pode aprender a ler, mesmo não tendo a capacidade de andar, não tendo a capacidade de utilizar as mãos. Até mesmo alunos surdos podem aprender a ler. Então, essas limitações perceptivas e motoras, elas não têm um peso muito grande. Não estou falando que elas não influenciam. Influenciam sim. Uma criança com deficiência auditiva, ela tem grande dificuldade de ser alfabetizada, mas pode ser alfabetizada. Mas dizendo que elas não impedem uma alfabetização. E entendendo de forma notacional o sistema alfabético, nós podemos, isso sugere que ele exige uma construção através de práticas reflexivas, através de práticas dinâmicas, através de práticas que desafiem um aluno a querer cada vez alcançar atividades mais complexas, avançar para níveis mais complexos. Então, se estamos compreendendo o alfabeto como um sistema notacional e não como um código, por que o alfabeto não seria um código? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo que é dado no nosso material. João e Maria eram colegas numa mesma turma do terceiro ano do ensino fundamental e já estavam bem alfabetizados, lendo e produzindo pequenos textos com autonomia. Num certo dia de aula, tendo terminado a tarefa mais cedo, Maria bolou um código, tal como que aparece na figura 1. Então ela e João brincaram de escrever mensagens secretas que só eles conseguiriam ler, porque só eles sabiam o valor de cada símbolo ou código. Aquele famoso código que a gente criava na sala de aula quando era pequeno para poder mandar alguma mensagem. Cada letra era representada por um símbolo diferente. E ali nós colocávamos, se eu quisesse escrever Bá, colocava esse, depois esse, e assim por diante. Nesse exemplo, João e Maria só conseguiram entender e compreender esse processo e esses códigos e as mensagens porque eles já eram alfabetizados e muito bem alfabetizados. E eles dominaram sem dificuldade esse código que fora criado por eles. Então, o que nós podemos entender? Que se eles não fossem alfabetizados anteriormente, eles não conseguiriam aprender esse código. Por exemplo, se você entregar esse código da forma como ele está aqui para uma pessoa analfabeta ou para uma criança que não é alfabetizada, ela não vai conseguir utilizá-lo. Porque para conseguir utilizá-lo, utilizar o código, a criança e a pessoa precisa ser alfabetizada, ele precisa conhecer o alfabeto e a utilização da escrita alfabética. Então, nesse sentido, o alfabeto e a questão da alfabetização não é apenas um código, mas sim um sistema notacional. Para vocês poderem ter uma ideia melhor,
Vamos pegar os números, que é um sistema notacional. Por exemplo, quando nós escrevemos os números, utilizamos os números, nós precisamos entender que a posição do número faz diferença. Se eu tenho 5 antes do zero, eu tenho 50. Se eu tenho 5 depois do zero, eu tenho 0,5. A posição do número faz diferença. A quantidade de vezes que aquele número aparece faz diferença. Então, é um sistema notacional, porque é um sistema um pouco mais complexo. Ele não é simplesmente um código. E ninguém que não conhecesse o alfabeto e fosse alfabetizado poderia utilizar esse código. Por quê? Isso aqui é um código, mas ele só pode ser utilizado porque a pessoa já tem o domínio de um sistema notacional, que no nosso caso é o sistema da escrita alfabética, beleza? Então, o sistema da escrita alfabética não é um código, mas sim um sistema notacional. Para aprender o SE, o sistema de escrita alfabética, a autora Emília Ferreiro ela aponta algumas questões que a criança precisa compreender, que ela precisa buscar entender. Vejam só. Temos duas. O que as letras notam, ou seja, o que elas registram? O que as letras escrevem? Por exemplo, a característica dos objetos, o tamanho, a forma, se é uma palavra grande tem mais letras, se um objeto grande tem mais letras no nome, se um objeto pequeno tem menos letras no nome. A criança precisa compreender o que as letras registram, o que elas representam. E também precisam compreender como as letras formam as palavras. Como que as letras formam as palavras? É por sílabas, uma depois da outra. A criança precisa compreender e encontrar respostas para essas questões, para que elas possam aprender como o sistema de escrita alfabética funciona. E é próprio da criança, é natural dela adquirir essas habilidades, porque a sua curiosidade natural, o seu instinto para a descoberta, inserida num processo de alfabetização, a levará a encontrar respostas para essas questões. Nesse percurso, nessa busca, é importante salientarmos alguns aspectos. Eu quero compartilhar com vocês. Nesse percurso, ela tem que compreender os aspectos conceituais da escrita alfabética, e tal compreensão, compreender isso, funciona como um requisito para que ela possa memorizar as relações letra-som de forma produtiva, sendo capaz de gerar a leitura ou a escrita de novas palavras. Ou seja, ela precisa entender o que as letras representam, o que elas registram e também como elas criam palavras. Somente assim, após entender esses conceitos do sistema de escrita alfabética, que a criança conseguirá estabelecer as relações entre letra, entre som, entre como funciona esse processo e memorizar essa utilização de grafema, fonema, de sílabas para formar palavras, formar frases e textos. Nesse processo, então, a criança ela precisa construir em sua mente algumas propriedades. Ela precisa desenvolver uma série de habilidades para que ela possa ser considerada alfabetizada. Então, vamos pegar bem isso aqui, algumas propriedades apontadas. Para ser alfabetizado, o que a criança precisa compreender? O que ela precisa ter? Então, propriedades do sistema de escrita alfabética que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar alfabetizado. Então, vamos ver quais são essas propriedades. Acho importante você grifar aí que é elemento constituinte de questões de concurso. Primeiro, a criança precisa desenvolver a capacidade, e nós precisamos observar, para considerá-la alfabetizada, se ela escreve com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. Ou seja, a criança precisa entender que não pode se inventar letras, ele não pode inventar letras. As letras fazem parte de um repertório que tem fim, tem uma quantidade limitada. Nós temos 26 letras. Então, a criança precisa compreender que ele precisa utilizar letras, mas que existem 26 letras para serem utilizadas. Ele não pode inventar as letras e que letras são diferentes de números. Letras são diferentes de símbolos que nós desenhamos. Então, ele precisa ter essa compreensão. Segundo, a criança precisa compreender que a letra tem formato fixos
e pequenas variações produzem mudanças na identidade das mesmas. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu riscar. Vou riscar aqui nesse canto. Vamos pegar o exemplo de P e B. Ó, esse aqui é o P. Mas se eu inverter, ele vira Q. Esse é o D. Se eu inverter, ele vira B. Então, a criança precisa entender que as letras elas têm um formato fixo. E se eu mudar pouca coisa nessa letra, eu posso mudar a identidade dessa letra. Então, aqui, por exemplo, eu tenho N, que se eu colocar uma perninha, vira M. Então, a criança precisa compreender que elas são parecidas, mas que têm formatos diferentes. Um outro exemplo é o W e o M. Então, é muito importante saber isso. E a outra questão é que uma letra, uma determinada letra, ela pode apresentar diferentes formatos. Ela precisa reconhecer letra cursiva, letra da cartilha, letra de mão. Um exemplo aqui, vamos pegar a letra A. Vamos ver várias formas de escrever a letra A. Letra A. Oxe, muito feio. Letra A. Letra A. Outro exemplo, letra A. Outro exemplo, letra A. Outro exemplo, letra A. Eu gosto de escrever, quando faço letra caligráfica, uma letra A assim, ó, toda. Letra A. Letra A. Então, todos são exemplos de letra A. Então, pessoal, é muito importante também que a criança ela compreenda que pequenas mudanças podem mudar o sentido da letra, mas que a letra também ela apresenta formas variadas, que ela apresenta formatos variados. Tá beleza? Uma outra propriedade é uma coisa que precisa ser verificada para que a criança seja considerada alfabetizada. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Eu não posso mudar a ordem de uma letra no interior da palavra, porque aí ela mudaria o seu sentido. Um exemplo, vamos escrever a palavra pai. Pai. Se eu trocasse o I pelo A, iria ficar pia. Então, a criança precisa compreender que se eu trocar a ordem das palavras dentro, a ordem das letras dentro da palavra, vai alterar o sentido da palavra. Então, ela precisa entender que a ordem das letras não pode ser mudada. Quarta propriedade. Uma mesma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras ao mesmo tempo e em que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Ou seja, uma letra pode repetir no interior de uma palavra. Vamos pegar um exemplo. Banana. Minha letra está começando a melhorar aqui. A letra A, ela repete-se 3 vezes. Canaã. Se bem que eu não entrei na questão do tio ainda não. A letra pode repetir-se em mais de uma vez dentro da palavra. E ela pode repetir em palavras diferentes. Então, eu tenho canoa. A letra está nas duas, mas são palavras diferentes. Então, diferentes palavras possuem as mesmas letras. Então, vamos pegar, por exemplo, cama e maca. As duas palavras compartilham as mesmas letras, ou seja, C, A, M e A. Compartilham as mesmas letras, mas nem por isso são a mesma palavra. Então, a criança precisa entender que a letra pode repetir, que a letra pode estar em diferentes palavras e que diferentes palavras podem ter as mesmas letras, mas que nem por isso são as mesmas palavras. Próximo. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras.
e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. Por exemplo, nós temos aqui o caso do N, limbo, não, a palavra é dumbo, vamos pegar dumbo aqui. Eu não posso escrever dumbo com N, porque a letra N não pode vir antes da letra B. Um outro exemplo seria a letra Z, que ela não pode ocupar determinadas posições dentro da palavra. Vejam só, eu não posso escrever casamento. A letra Z ela não pode ocupar os mesmos espaços dentro de uma palavra. Geralmente ela vai ser utilizada no final, quando escrevemos xadrez, eficaz. Então, precisa compreender que nem todas as letras podem ocupar determinados espaços dentro da palavra e que também nem todas as palavras podem vir juntos, como é o caso de N e B, como é o caso de R e S depois de vogal, depois de consoante, beleza? Próximo. Precisa compreender também que as letras notam ou substituem a pauta sonora da palavra que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais referentes que substituem. Deixa eu explicar isso aqui. Precisa entender que as letras, elas representam aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pronuncia. Baleia. Eu vou escrever essa palavra de acordo com aquilo que eu falo. Se eu falei baleia, então eu vou escrever. Veja só o que eu falei. Baleia. Então, de acordo com o que eu falei. E ele precisa entender que essa utilização das letras, elas jamais referem-se às características físicas ou daquilo que ela representa. Então, se fosse para escrever assim, ó. Muito gordo ou um nome muito grande. Então, a criança, para ser alfabetizada, ela precisa entender que as letras representam aquilo que nós falamos e não o que ela substitui, o que ela representa. A letra que representa feio tem que ser feia. A letra que representa bonito tem que ser bonita. A letra que representa elefante, a palavra tem que ser muito grande, porque é um objeto grande. A letra que representa caneta tem que ser, ou que a palavra caneta tem que ser pequena, porque é pequena. Então precisa ter essa compreensão. Próximo. As letras... As letras representam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Ou seja, as letras elas possuem um som próprio, elas têm o seu som e elas representam um segmento menor do que a sílaba. Nós falamos as sílabas oralmente na nossa pronúncia e as letras representam um segmento sonoro menor. A, E, I. Esses segmentos sonoros são menores que as sílabas que nós pronunciamos. Outro aspecto. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. Ou seja, as letras têm som fixo. A é A. Eu não posso falar que a letra A é E, nem que ela é I. Aquele desenho, aquele símbolo representa o som A. Embora elas podem ter mais de um valor. Então a letra A pode ser A, Então pode ser que essa palavra tenha outras variações, mas ela tem um valor sonoro fixo. E dependendo da letra que está junto, é possível você notar um som diferente quando está junto com uma outra letra. Por exemplo, nós temos aqui o R, Rá, mas quando ele está com mais uma letra, ele tem outro som, Brá. Então, as letras têm valores fixos, mas elas podem ter mais de um valor sonoro e alguns sons só vão ser notados quando tem mais de uma letra junto, tá ok? Continuando aqui.
o 9. Para ser alfabetizado, a criança precisa entender que, além das letras na escrita de palavras, usam-se também algumas marcas, que são acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. Ou seja, dependendo da forma que a gente escreve, esses acentos eles podem fazer uma modificação no som. Então, por exemplo, nós temos aqui pau. Não, deixa eu botar aqui. É pai, vamos botar pai. Pai. Então o A tem o som de A. Pão. Esse acento aqui muda o som de A para AN. E se fosse sem o acento seria pau. Então vamos pegar uma palavra que termina com pau. A palavra Paola. Ops. Paola. Se eu tivesse colocado o tio, seria Panola. Panola. Então, a letra muda. Então, quando temos a letra E, que pode ser o E, e com o tio pode ser E. Então, nós temos essas mudanças aí quando falamos dos acentos, que são algumas marcas que podem ser acrescentadas. A crase, acento agudo, acento circunflexo e o tio. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais, mas a estrutura predominante é a sílaba consoante vogal. Por exemplo, o que é CV? CV seria uma sílaba consoante e vogal. Por exemplo, ba. Depois CCV, consoante, consoante, vogal. Eu estou vendo isso, gente? Tá aqui, ó. CV. Ba. Agora, CCV, consoante, consoante, vogal. Seria bra. Consoante, consoante e vogal. Agora, consoante, vogal, vogal. Seria pai. Consoante, vogal e vogal. Consoante, vogal e consoante. Por exemplo, mar. Oxe, deixa eu apagar aqui que eu não estou... Simplesmente a vogal. Vogal simples. A sílaba pode ser apenas uma vogal. Ou E. Vogal e consoante. Ar. Ar. Vogal, consoante, consoante. Uns. Uns. Consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Truns, bruns. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Então, são diferentes formas, mas a predominante é essa primeirinha aqui que a gente está grifando, que é a consoante vogal. E é importante a gente saber que todas as sílabas do português, da língua portuguesa, contêm pelo menos uma vogal. Todas as sílabas possuem uma vogal. O adulto se torna adulto e talvez para ele seja difícil compreender que uma criança, ao aprender a ler, ela precisa entender que letras são diferentes de números.
Muitas crianças, quando a gente pede para escrever, ela acaba escrevendo um número, acaba escrevendo um rabisquinho para escrever alguma palavra, para representar a escrita dela. Porque o adulto entende que é um código e talvez se ele não compreende esse desenvolvimento por etapa, ele pode pensar que é simplesmente um código. Mas estamos vendo que a alfabetização refere-se a um processo e um sistema notacional. Então vamos ver o que seria o conceito do sistema notacional. O que é um sistema notacional? O sistema notacional não é apenas um conjunto de caracteres ou símbolos, mas para cada sistema há um conjunto de regras ou propriedades que definem rigidamente como aqueles símbolos funcionam para poder substituir os elementos da realidade que notam ou registram. Ou seja, não é só um conjunto de caracteres ou símbolos, mas sim um conjunto de regras e de propriedades que definem como aqueles símbolos serão utilizados. Por isso é considerado um sistema notacional. Acompanhando o sistema de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da escrita espontânea da criança, podemos observar que elas descobrem, elas criam hipóteses, elas desenvolvem, elas são desafiadas e através daí aprendem a escrever. Conforme a teoria da psicogênese elaborada por Emília Ferreira e Anna Taberowski, nós podemos ver que as etapas que a criança passa no desenvolvimento e aquisição da língua escrita alfabética são divididas em 4 etapas, são 4 momentos. Então nós queremos falar rapidamente sobre esse momento em torno da escrita alfabética, esse período. O primeiro período seria o pré-silábico, o segundo o silábico alfabético e o alfabético. O que é cada um deles e como a criança escreve em cada um desses momentos? Então nós vamos observar, e é interessante que o material ele aponta alguns exemplos. E é interessante a gente ver isso. No período pré-silábico, o nosso primeiro. No período pré-silábico, a criança ela não compreende a distinção entre letra, entre desenho, entre garatujos, entre rabiscos. A criança, ela, quando pede-se para ela colocar o nome, escrever alguma palavra, ela vai riscando de forma solta. Se bem que com o passar da prática, ela vai adquirindo a ideia de que aquilo ali é uma letra. Mas é muito comum nessa etapa o realismo nominal. O que é isso? Realismo ao nome. Aquilo que a gente acabou de dizer anteriormente, que uma palavra elefante deveria ser muito grande a palavra, deveria ser gorda. Que a palavra lápis devia ser fina, devia ser pequena, por conta do tamanho, por conta daquilo que é real. Então, nessa etapa pré-silábica, nós encontramos uma etapa um pouco maior, é uma etapa grande, mas uma etapa em que a criança ainda não consegue compreender a relação existente entre aquilo que se fala e aquilo que se escreve. Vamos compartilhar com vocês aqui um exemplo de texto de uma criança no período pré-silábico. Vocês podem observar aqui como elas escrevem. Elas escrevem de forma solta, não há uma relação, não há uma sequência lógica. Elas simplesmente vão colocando as letras de uma forma desligada do que se fala, daquilo que se escreve. Então nós temos agora o próximo período, que é o período silábico. Isso. O período silábico refere. Aqui há uma grande evolução em relação ao aprendizado da língua. A criança começa a descobrir que aquilo que ela coloca no papel, que aquilo que ela escreve, possui relação com aquilo que ela fala. Embora ela ainda não consiga construir sílabas inteiras, ela talvez utiliza uma letra para representar uma sílaba inteira. Então a palavra dado. É comum a criança escrever A-O. Então ela começa a perceber que há uma relação entre a letra que ela coloca e entre aquilo que ela fala. Então vamos ver aqui um exemplo de
um ditado, de uma escrita de crianças na fase silábica. Lembra que eu falei com vocês o A e o O do dado? Nós temos aqui o A e o O para representar o dado e o A e o O para representar o dado por uma outra criança. Nesse período, a criança já começa a fazer essas relações, sim, entre aquilo que se escreve e entre aquilo que se fala. Porém, essa dificuldade dela de compreender gera um determinado conflito. Por exemplo, quando a criança vai escrever a palavra sopa, a. Aí há uma outra palavra, deixa eu ver o exemplo aqui que foi dado. A palavra bota, O-A. Mas veja só, são palavras diferentes, mas ela escreveu diferente, umas palavras iguais, mas são palavras diferentes. A professora escreveu a palavra pipa, I-A. Mas essa palavra aqui, ela tem relação com o que foi falado, com o que é pronunciado, mas não está igual àquilo que está no quadro, aquilo que a professora escreveu. Essas questões deixam a criança embatucada, como disse o nosso material. E esse questionamento, essa confusão mental, essa curiosidade, essa complexidade, faz com que ela tenha instigado a sua necessidade, a sua vontade de aprender. A próxima fase é a fase silábico-alfabética. O período silábico alfabético. O período silábico alfabético, embora considerado por muitos como não um período, mas como uma transição do silábico para o alfabético, ele representa um grande salto, uma grande evolução no que se refere à aquisição da língua escrita. Aqui, a criança começa a fazer maiores relações entre aquilo que se escreve e entre aquilo que se fala. Porém, ela começa a observar que entre as vogais existem outras letras e outros sons. Então, a palavra sopa e bota, elas têm as mesmas vogais. Contudo, elas denotam sons diferentes. Bota, sopa. Então, elas denotam sons diferentes, por isso são escritas com sílabas diferentes. Contudo, elas também têm algumas dificuldades relacionadas àquelas letras que elas têm um som correspondente à sílaba, como é o exemplo que vemos aqui. B, C, D, G, K, P, Q, T, V, Z. Então, são letras que elas têm o som de uma sílaba. Então, a criança pode escrever, por exemplo, beleza. É comum encontrar uma criança na fase silábica alfabética que escreve beleza. Ela entende que o beleza não é simplesmente o E-E-A. Ele precisa colocar um som beleza. Mas talvez para o B ele coloca apenas a letra B, porque a letra B por si só, o seu som representa uma sílaba. Então, é comum. Então, hoje nós escrevemos VC, a palavra você. Quando nós escrevemos VC, nós estamos tendo um comportamento de uma criança silábica alfabética na aquisição na aquisição do conhecimento da língua escrita. Agora, um exemplo de palavras escritas por criança na fase silábico alfabético. Dadu, beteca, lai, aela, peca, biceta, amo, mas ele, ou. Então, assim, aqui uma relação maior entre sílabas. Então, aqui nesse período já há uma relação entre sílabas, contudo, não estão corretamente organizadas. O próximo período é o período alfabético. Aqui a criança escreve ainda com erros ortográficos, mas depois de muito tempo ela começa a colocar tudo de uma forma mais correta. Ela entende os sonzinhos, as diferenças, tudo que aparece nas sílabas. E a partir daí ela consegue escrever sem muita dificuldade qualquer palavra, embora ainda hajam erros. Mas ela compreende perfeitamente as sílabas e a sua utilização na estruturação de uma palavra. Vejam só. Mão, sol, dado, lápis, janela, peteca, bicicleta, televisão.
Então, ela já está no período alfabético aqui. Essa questão de bicicleta ou televisão, talvez com o Z, representa uma pequena troca, mas a criança, nesse momento, ela já se encontra no período alfabético. Uma criança que alcançou o período alfabético não quer dizer que não significa que ela esteja alfabetizada. O período alfabético refere-se a um período mais avançado em que ela consegue utilizar as sílabas reproduzindo os sons da fala. Mas, para que ela seja completamente alfabetizada, ela precisa compreender melhor as questões de grafia, compreender melhor a utilização de cada letra, cada substituição de som, para assim ela poder ser considerada alfabetizada. A consolidação e a compreensão global do alfabeto de sua utilização é o foco do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. E é essa consolidação e é esse processo que permitirá que a criança leia textos, escreva textos e frases com autonomia, sozinho, para que a criança consiga escrever, utilizar a língua para comunicar-se. Então podemos entender, a partir principalmente de teorias como a de Vygotsky, que a linguagem, o desenvolvimento da linguagem representa a interação com o meio do indivíduo. E no caso da língua escrita, o desenvolvimento da linguagem escrita, da capacidade do saber escrever, do saber ler e interpretar, representa um grande salto na comunicação e interação da criança com o seu meio. A alfabetização é esse processo que nós falamos da aquisição do saber ler e escrever. Entendemos também que por si só a alfabetização não é suficiente. É preciso caminhar com a alfabetização e o letramento em conjuntos, sendo que o letramento representa a utilização da língua escrita nas práticas sociais. O professor alfabetizador, nesse sentido, precisa dotar-se de um trabalho pedagógico que irá atender o aluno na sua necessidade de aprender, de ler o mundo, de descobrir o seu mundo. Temos essas etapas, o período pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, que demos essa olhada, e algumas propriedades que a criança precisa compreender para ser considerada alfabetizada. Como eu disse, a nossa contribuição é uma gota no oceano. Você precisa se esforçar e buscar bastante. Você precisa se inteirar, assistir às demais aulas que são relevantes para o estudo e para a preparação para a prova de anos iniciais. Leia o fascículo, leia o material com bastante atenção e certamente você vai dar um grande salto no seu estudo e compreensão sobre a alfabetização. Um grande abraço.